Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje com temas muito importantes, situações interessantíssimas, diria até picantes, envolvendo a figura do ex-presidente da República, que conforme eu tenho dito aqui sempre para vocês, assim como outros canais têm feito também, está cada vez mais pavimentando o seu caminho em direção a uma prisão, a uma cadeia. Muitas pessoas acham que isso poderia estar num campo ilusório, que não é possível que isso aconteça, que a realidade brasileira não permite esse tipo de situação para homens que ocuparam poder político aqui no nosso país, mas não é isso que a gente está vendo quando você coloca uma lupa sobre os vários inquéritos, os vários processos, as várias acusações e os indícios que o presidente de então cometeu de crimes contra o povo brasileiro, contra a administração pública, contra a nossa nação. Pois bem, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, alguns certamente muito reveladores para vocês, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. Não esqueça de dar o seu joinha, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, participe dos nossos chats, que eu abro aqui todos os dias para bater um papo com vocês. Depois a gente entra no ar. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional, né, de você prestigiar aqui esse nosso espaço, essas nossas atividades, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, muitas pessoas têm levantado com justiça, conforme eu disse para vocês, até nosso encontro anterior, que uma prisão de Bolsonaro estaria num campo muito distante, as pessoas acham sempre que vai acabar em pizza, enfim, olha, a gente já teve muitas situações pontuais que fizeram com que alguns personagens escapassem no final, mas nós nunca tivemos uma conjunção de crimes, de acontecimentos, de aberrações tão intensas contra a figura de um único sujeito, né? Isso está acontecendo agora. E a gente tem uma situação que está acontecendo fora do nosso país que terá uma influência nas coisas que acontecem aqui no Brasil, como, por exemplo, o que está acontecendo com este presidente norte-americano. Trump indiciado no Tribunal de Nova York. Veja o que pode acontecer na terça-feira. Gente, nunca um ex-presidente norte-americano foi indiciado criminalmente. Então a situação lá pode ter desdobramentos muito importantes, não só para a história dos Estados Unidos da América, mas para a história da política contemporânea, porque nós teremos ali um ícone da extrema-direita sendo mandado para a cadeia ou tendo sérios problemas com a justiça, problemas em relação à sua liberdade. Isso está sendo desenhado, mas lá nós temos um homem super poderoso que está sendo acusado de um único delito com algumas derivações, sobretudo porque envolvem algumas questões morais, mas que resvalam também no erário norte-americano. Alguém que usou dinheiro para pagar um cala-boca, no português claro, a uma atriz pornô para não se expor porque tinha vendido a história para o público americano, para os eleitores, que era um homem de família, um homem que respeitava a Deus, um homem temente a Deus, um homem com a moral elevada, com uma ética elevada, enfim, ele não queria que esse fato fosse de conhecimento às vésperas das eleições e, portanto, pagou um suborno e deduziu isso no imposto de renda nos Estados Unidos. Então, isso está desenhando para ele um futuro muito complicado. Bom, para as pessoas que acreditam em qualquer coisa, né, quando estão apaixonadas, estão sectárias em relação a uma criatura, pode acontecer o que for com o Trump, que elas não vão deixar de seguir o Trump. Mas o que significa isso para o resto da direita no mundo e para o Brasil? Que a mesma figura aqui no Brasil que segue mesmos princípios ou falta de princípios desse cidadão norte-americano, aqui ficará encalacrado também. Porque vamos lembrar, né? O Bolsonaro aqui no Brasil, ele defendeu, pelo menos no discurso, uma série de comportamentos idênticos os que foram defendidos por Trump. O Trump também, como ele se comportou, né, ele se camuflou como um homem correto, o Bolsonaro fez a mesma coisa aqui. Tem uma publicação da jornalista Juliana Dalpiva que eu não vi sendo muito repercutida, mas é um trabalho investigativo que ela fez durante anos sobre quem é a figura de Bolsonaro. Gente, se as pessoas que acreditam em Bolsonaro lessem 10% desse trabalho da Juliana Dalpiva, as pessoas iam ficar com raiva dele, porque iam ver revelações extremamente interessantes, diria até traumatizantes para muitas pessoas. O livro se chama O Negócio do Jair, Bastidores da Vida do Jair. Isso foi lançado no final agora de 2022,
ainda no período eleitoral, portanto, acabou não tendo muita repercussão, porque poderia soar ali como um ataque específico à candidatura de Bolsonaro, né? Até deveria ser mesmo, né, para desnudar essa fraude que se converteu em presidente do nosso país. Mas para quem não tem acesso ao livro, não vai comprar, enfim, mas tem acesso aqui ao site do UOL, tem uma matéria muito interessante, tá? Reveladora, que eu vou colocar o link para vocês, que tem esse título aqui. De Miss a peça-chave da rachadinha, a vida da segunda mulher de Bolsonaro. Gente, é barra pesadíssima, tá? Mostra quem é a segunda ex-mulher de Bolsonaro, como é que eles se conheceram, com quem que Bolsonaro estava casado na época, com quem ela estava casada, fala da gravidez, de um aborto que o Bolsonaro quis fazer, do registro do filho que Bolsonaro não quis reconhecer, do Jair Renan. Gente, é um negócio assim, novelístico de quinta categoria, mas nós estamos falando de vida real. E esse sujeito pose de moralista, enfim, tem situações ali, gente, de barraco assim, de quinta categoria mesmo, né? Eu vou colocar aqui o link para vocês, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu vou pegar esse livro da Juliana que eu não tinha lido e vou dar uma lida nesse livro aí para poder repercutir e entender mais algumas coisas, né? Tem outras matérias sobre isso também na internet. Tem uma aqui que tem esse título aqui. Além de querer abortar Jair Renan, Bolsonaro duvidou ser o pai da criança. Gente, é barra pesadíssima, tá? Se você é uma daquelas pessoas que acredita no perfil moral do Bolsonaro, seria muito interessante você ler, pelo menos para você até tentar desmentir, você verificar se faz sentido isso que está sendo colocado, porque são situações cabeludas. Isso tudo faz com que, do ponto de vista moral, a figura que está incriminada por outras situações fique muito mais fragilizada, né? Quanto mais desnudado ele fica, quanto mais a gente vai vendo que ele não tem nenhum tipo de vocação para o bem, que nós estamos lidando ali com um criminoso que ocupou a presidência da República, mais próximas ficam condenações, porque o perfil do sujeito vai ajudar para que isso aconteça. E outras situações estão surgindo. No dia de hoje a gente tem a coluna aqui da Sadi. Sargento diz à Polícia Federal que foi a Guarulhos tentar retirar joias de Bolsonaro por ordem de assessor presidencial. Gente, tem umas matérias, eu tinha até separado aqui, a gente vai somando para todos os lados, né? Saiu uma aqui hoje no Globo. Essa aqui, ó. Mais uma situação. É surreal esse tipo de situação. Olha o que diz aqui o texto. Ex-assessor de ministro diz à Polícia Federal que pagou excesso de bagagem. O motivo foram presentes da Arábia Saudita. Marcos Soeiro foi flagrado com joias. Gente, essa família viajou 150 vezes para a Arábia Saudita. Isso é um negócio escandaloso. Eu estou até impressionado porque a imprensa aqui no nosso país não dá um pente fino nisso. Não foi lá saber que encontro foi esse que o Bento Albuquerque esteve, que recebeu essas joias todas, o cavalinho, aguinha pocotó de ouro, não é? Isso não está sendo discutido. O governo brasileiro não está sendo cobrado para fazer algumas intervenções diplomáticas junto à Arábia Saudita para que eles informem quantos presentes eles deram para autoridades brasileiras ao longo dessas 150 viagens. Não é possível que essa gente tenha tanto interesse na Arábia Saudita assim, né? Eles foram mais à Arábia Saudita do que uma ponte aérea Rio-São Paulo. Peraí, né? Então tem coisas aí. As coisas vão somando. Mesmo assim, né, a gente vai encontrando uma miopia, né, dessa gente, né, que vai achando que o Bolsonaro ainda está com essa bola toda. Eu falei com vocês mais cedo que as pessoas estavam esperando uma grande recepção a Bolsonaro lá em Brasília e o que nós vimos foi esse fiasco total, né, meia dúzia de gatos pingados. As notícias vão se avolumando nesse campo. E aí o Bolsonaro, com essa desmoralização toda, ele tem condição de comandar alguma oposição? Já comentei aqui com vocês, né? Vai comandar o quê? Em qual discurso? Em qual assunto? Ele vai fazer uma cruzada relacionada à educação, saúde, saneamento básico, vacina, economia? Do que vai falar essa figura a não ser de medos que não deram certo, pelo menos para ele se reeleger à presidência da República? Vai ficar 4 anos falando que vai combater o comunismo, que o Brasil não vai virar Cuba, não vai virar na Venezuela, que defende Deus, as nossas crianças. Isso já não cola mais. E hoje uma matéria aqui na Folha de São Paulo com o Kim Kataguiri, né? Que é um deputado liberal de direita, ninguém nega isso, e foi perguntado a ele, nessa matéria aqui, se ele acha que Bolsonaro tem condição de comandar alguma oposição. Ele respondeu, Bolsonaro não tem condição, o papel dele na oposição é sumir. Em dado momento na pergunta,
da matéria, foi feita a seguinte pergunta para ele: Bolsonaro é considerado uma figura que poderá liderar a oposição. O senhor fará parte desse grupo que terá ele como líder? A resposta dele: jamais. Bolsonaro é corrupto, é vagabundo e é quadrilheiro. E não tem a menor condição de liderar a oposição. Bom, então vocês vejam só como é que anda a situação da figura, né? E aí a gente vai vendo outras matérias também que vão complicando ainda mais o futuro de Sua Excelência. Investigações da PF sobre a minuta do golpe e eleição avançam e encrencam Anderson Torres ainda mais. Gente, o vulgo Piu-Piu está desesperado, tá? A coluna aqui do Lauro Jardim também, no jornal o Globo, está falando isso. Está desesperado, porque vocês imaginem uma pessoa que já teve mais de uma dezena de advogados que passaram pela defesa dele, que ele dispensou. Isso é um indício muito ruim em relação ao futuro criminal dele. Porque os advogados criminais só saem do patrocínio ali que é da defesa que estão fazendo de uma pessoa por duas circunstâncias. Ou porque acham que não tem a menor condição de defender o indivíduo, por quebra de confiança, por achar que ele é um mentiroso, que ele está querendo enganar os próprios advogados, ou pelo próprio indiciado, acusado, investigado, que não confia mais na defesa que os advogados estão fazendo, porque está querendo conduzir para um lado e eles estão querendo conduzir para o outro, né? Enfim, são as situações básicas. E como consta aí pelas matérias que eu tenho lido, que ele está muito deprimido, uma delação premiada parece que está se avizinhando e isso está tirando o sono do Bolsonaro. Gente, tem algumas coisas que são até engraçadas, hilárias, que eu quero compartilhar aqui com vocês nesse nosso encontro. E uma delas é essa coluna aqui que sai sempre aos domingos do Sensacionalista, né? Eles publicaram aqui um negócio muito interessante, né? A ironia, né? O humor é uma forma corrosiva de fazer críticas, né? O título da matéria é: Recepção a Bolsonaro no aeroporto teve pouca gente porque todos estavam presos. A volta de Bolsonaro ao Brasil, depois de um longo período na Flórida, fazendo o mesmo que fazia na presidência, ou seja, nada, né? Foi bem menos badalada do que ele esperava. A quantidade de pessoas que aguardavam no aeroporto foi bastante inferior ao que se viu antes e o motivo é a grande quantidade de apoiadores que estava concentrado em outro lugar, no presídio da Papuda. O outro motivo para a baixa adesão foi a preocupação com a segurança. Muita gente estava com medo de ter joias e relógios roubados. Houve um grupo que deixou todos os acessórios em casa, anéis, pulseiras, relógios e colares. Foram apenas com a tornozeleira. Mas para quem pensa que havia pouca gente na recepção de Bolsonaro, se engana. Havia um recorde de agentes da Receita Federal na alfândega esperando pelo ex-presidente. Entre os poucos apoiadores no aeroporto estava Nelson Piquet, aguardando Bolsonaro em um carro forte para levar as suas bagagens. Gente, a corrosão está muito grande. É difícil uma pessoa que está com esse nível, né, e não tem nem mais apoio nos setores principais das Forças Armadas. Mais uma matéria aqui importante, falando aqui do atual comandante do Exército, dizendo isso aqui, ó, o general que promete afastar a política do Exército. Então, a situação está cada vez mais corrosiva. Por outro lado, o governo que está aí, o governo Lula, começa a apresentar uma série de pontos para discussão no dia a dia que estão sendo questionadas pela esquerda, estão sendo avaliadas pelo centro, pela direita, enfim. Mas fato é que o arcabouço fiscal que foi apresentado está ganhando muito mais adesões do que críticas. Então isso também ajuda a esvaziar cada vez mais esses focos extremistas de direita. Então, o futuro dessa gente está ficando cada vez mais complicado. E a nós compete, como pessoas que ajudaram, né, a eleger esse governo que está aí, o governo do presidente Lula, apontarmos as nossas críticas, tentarmos arrastar cada vez mais esse governo para cumprimento, né, das pautas principais de diminuição das desigualdades sociais aqui no nosso país. Nesse aspecto, estamos todos juntos, né, nesse ponto, estamos todos juntos. A gente pode ter uma divergência
divergência aqui, outra acolá, mas todos nós queremos, de fato, que essa direita extremista jamais volte a namorar com o poder aqui no nosso país e que a gente consiga, dentro dos marcos civilizatórios, colocar o nosso país cada vez mais adiante. E aí vamos ver o que a gente pode discutir, o que a gente pode apresentar, o que a gente pode criticar, o que a gente pode e deve combater em relação às políticas econômicas que estão sendo apresentadas aí, mas sempre com esse olhar, né, de manter essa gente insana, essa gente má, essa gente ruim, cada vez mais afastada do poder. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez um grande abraço, a gente vai voltar aqui a discutir novas questões no campo da economia, mas o papo hoje foi para colocar essa perspectiva que a cadeia está ficando próxima para muitas pessoas lá fora e aqui dentro. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!